oração é um processo mediúnico. Eurípides Passanufo fazia isso em Sacramento. Ele se desdobrava, ia a outros locais. Ele estava dando aula e ele falava assim, né? Os alunos relatam isso, não é fantasia. Então, ele atendia a pessoa, assim como Santo Antônio de Pádua. Então é o seguinte, aí nós começamos a entender o seguinte, que nós temos a dita mediunidade, mas a mediunidade é santidade, porque eu me desdobro, eu faço isso, aquilo outro, eu sou uma pessoa boa? Não, isso é uma faculdade que eu tenho. Agora, eu preciso, sim, é de me espiritualizar. São coisas completamente diferentes. Então, assim, a doutrina vai ensinar isso aí. Você pega o livro dos médiuns, vai entender sobre mediunidade. Aonde mais que está escrito isso? Então, as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade com a doutrina espírita, porque eu acho que a fé não pode ser raciocinada. A fé é cega, tem que ser cega. Então, vamos continuar cego. Mas nós vamos pagar um preço muito grande. Porque é o seguinte, não adianta também eu ter esses autoencontros, esses momentos, digamos assim, esses processos de êxtase, né? Se eu não melhorar o ser que habita em mim. Se eu continuar sendo o mesmo ser egoístico, o mesmo ser rancoroso, que leva os milindres, carrega os milindres. Porque aí não é uma conquista do reino dos céus. Então a doutrina vem para reviver o que Jesus ensinou, para dizer de forma simples, objetiva, utilizando então do potencial que nós temos, que é uma inteligência hoje que já estamos vivendo a era da física quântica. Não dá mais para falar de Deus homem. Não é compatível. Um ser humano não consegue fazer um universo. Já não se fala mais em universo, hoje já fala em multiverso. Ou seja, não existe um só, existem inúmeros. Então, fica assim, para nós assim, o homem hoje, vivendo a razão, ele precisa de utilizar essa razão a favor dele mesmo, de resgatar o espírito, o bem viver. Hoje nós falamos de Valdo Franco no nosso culto, aqui, por exemplo, a série Joana de Ângeles, que maravilha, que ela mostra exatamente isso aí. Nós precisamos vivenciar o homem integral. Nós somos, essa foi uma das primeiras obras psicológicas, que é a primeira, o homem integral. Então nós temos que entender isso aí, outro livro dessa série de Joana de Ângeles, que eu acho fantástica, que fala do Cristo, a diferença entre o sofrimento do Cristo e o nosso sofrimento. É uma outra visão que nós começamos a ter oportunidade de entender. Mas tem muita gente que fala assim, eu não vou mexer com isso, porque se eu for espírita, se eu começar a mexer com essas coisas, sabe, isso aí vai me trazer grandes responsabilidades. Eu vou assim, passar a ser uma pessoa meio... Porque é o seguinte, são os estigmatismo. Então nós trouxemos essas coisas metafóricas, esse ranço religioso para dentro de nós, onde é o seguinte, nós não podemos buscar as obras que falam dessas coisas, porque a própria igreja, nós sabemos que no passado, ela, né, nas cruzadas, naqueles momentos mais, digamos, mais negros, mais escuros da história da igreja, muitos irmãos mataram em nome do Cristo. Então, vocês imaginam, morre o homem, mas o espírito continua. Então, por aí, foi se criando muita dificuldade com relação ao Cristo. Então, o homem, ele acabou destruindo uma coisa que era muito bonita, a mensagem do Cristo. Então, é o seguinte, o que a doutrina quer fazer é resgatar essa pureza do Cristo. Ou seja, qual o grande legado do Cristo?
é que nós vivenciemos o reino dos céus em nós, que não está circunscrito a um espaço. Então vem depois o grande estudo sobre o corpo perispiritual. Somos seres trínicos, somos matéria e somos matéria sutil, matéria densa, matéria sutil. E temos o nosso espírito. Somos seres trínicos. Mas tem um detalhe, nós já estamos falando agora de física quântica, nós já estamos falando numa era de Einstein, que já tem algum tempo, que está afirmando que a matéria é energia condensada. Então o que Jesus fazia? Ele sabia manipular a matéria, ele sabia multiplicar os pães, os peixes, andar sobre as águas. Ele conhecia, isso é conhecimento. Então Jesus tinha sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque ele é um espírito já de uma evolução que não foi feita nem nesse planeta. Porque segundo Emmanuel, o planeta Terra foi preparado por Jesus. Então, ele já vem de outras esferas. Então, é assim, nós precisamos de entender isso para sermos mais felizes. Esse é o objetivo. E não adianta, porque é aquele velho ditado, né? Deus não dá asa à cobra. Então, se nós, começarmos a entender de muitas coisas, vide o que aconteceu com a bomba atômica. Quantas coisas são feitas para o bem se tornam um grande mal depois para a humanidade. Então, nós precisamos de primeiro trabalhar o Cristo em nós, o lado crístico, o lado sensível, trabalharmos sentimento, para depois nós irmos tendo mais e mais contatos com as nossas potencialidades. Aí sim, nós vamos poder começar a entender que Jesus falou: sois Deus, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas agora, não. Melhor não, porque nós não estamos em condições. Porque nós ainda, com a nossa visão tão estreita, nós, justiceiros da forma que nós somos, nós vamos querer criar as nossas próprias leis, nós vamos criar, conforme tem muito isso na espiritualidade e no nosso mundo aqui, os justiceiros, aqueles que se vangloriam de um pouco de saber e acabam contribuindo cada vez mais e mais com a própria falência de si mesmo. Então, conhecereis a verdade vos libertará, diz Jesus. Então, esse conhecimento da verdade vai nos libertando destas mazelas. E nós precisamos, então, muito da doutrina espírita. É um grande caminho. Eu não sei se ficou dentro da proposta, mas fica aí para nós, para o nosso raciocínio, acho que é mais ou menos isso, né? Mortalidade, vida futura, comunicação, força do pensamento, tudo isso aí está nessa obra aí, E nós já de certa forma, já falamos, Porque o pensamento, ele é gerado, gera na alma que pensa, Essa consciência que nós temos, ninguém consegue descobrir onde que ela está, no nosso cérebro. Então, ela é uma força que nós temos, por isso, quando nós estamos em oração, em elevo, nós colocamos os nossos pensamentos, procuramos sintonizar, equalizar os nossos sentimentos, vibrar em amor e vamos criando assim uma aura, que vai se expandindo. Então, são essas questões que hoje nós entendemos muito bem, Por quê? Porque nós estamos hoje numa outra era, A era dos celulares, a era da física quântica, mas nós lembramos que a dita teoria da relatividade, onde o experimentador influencia na coisa experimentada, ou seja, se eu faço um experimento, o meu olhar, a minha força vibratória ali, influencia no resultado. Então, o que é isso? Energia. Jesus já dizia isso. Jesus, há mais de 2000 anos, já dizia isso. Como que ele diz? Se o seu coração é bom, seus olhos são bons. Ou seja, você olha com olho. Então, ele diz, o seu todo é bom. Então, é uma coisa que a gente começa a entender hoje
sob uma outra perspectiva. Mas então, assim, o lado místico levou tudo para o outro lado, porque nós não tínhamos condição de entender. Então, as parábolas, necessário vos é nascer de novo. Aí, não, se não batizar, não entra depois no reino dos céus, é pagão. Entendeu? Nós começamos a entrar nessa, e ai daquele que falasse alguma coisa contra. E a gente pode ter sido, de repente, eu certamente pude ter sido um padre e estava pregando essas coisas aí. Entendeu? Dizendo isso. E tenho certeza, entendeu? Que eu naquele momento tinha convicção que era essa a realidade. Mas hoje, já não está me alimentando dessa forma. Eu gosto muito de igreja católica. É a minha origem. Como eu entro também num templo evangélico, protestante. Já entrei em vários. Então, assim, mas como templo, como local de recolhimento. Então, ali nós temos contato, temos trabalhos maravilhosos. Olha, na Igreja Católica nós vemos irmãos trabalhadores. A minha família toda está muito ligada a esta área. Então, assim, eu não posso de maneira nenhuma dizer qualquer coisa. São Vicente Paulo, um grande trabalhador, inúmeros, Francisco de Assis. Nós ficaríamos aqui a noite toda, só falando o bem. Agora, se eu estou na Igreja Católica, vou fazer desse meio uma forma de eu me espiritualizar mais. Essa é a proposta. De eu buscar o Cristo interno, trabalhar mais o meu ser, para que eu seja efetivamente feliz. Eu acho que já até excedemos aí o tempo. Então vamos encerrar com a oração, Você faz a oração. Nós agradecemos, como sempre, pela oportunidade. Esperamos assim que esteja sendo útil, Esperamos. Desculpa se a gente exagerou, falando alguma coisa que foi mal entendido. Não foi por querer, não, foi por ignorância mesmo. Então vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudo. Pedir as bênçãos para todos os familiares, todos os amigos. Que Jesus possa estar sempre no nosso coração, sempre nos orientando no caminho do bem, sempre nos iluminando, sempre nos ajudando a sermos pessoas melhores, cada dia um pouquinho mais, na medida em que a gente vai se esforçando, para conseguir essa melhora. Abençoe, Senhor, a todos nós, esteja sempre conosco. Graças hoje e a sempre, Deus. graças a Deus.